Sua Excelência o vinho com o enólogo Ciro Lila, da Mistral. Eu digo que o mundo tem os vinhos, mas o mundo tem os vinhos aqui, na Mistral. Na semana passada, nós falamos sobre o que faz uma uva melhor do que a outra e como se faz, por quê. E o Ciro Lila nos respondeu que tudo depende do terroir e do clima. Mas, Ciro Lila, o que é um terroir? Terroir é um termo francês que é usado no mundo inteiro, no mundo do vinho. O terroir é um conjunto de condições de tudo aquilo que influi na qualidade do vinho. Então, começa com o solo, o tipo de solo, a drenagem, a inclinação do terreno, a exposição ao sol, a existência de ventos, o regime de chuvas, a temperatura, e tudo aquilo que tem naquele lugar que vai afetar a qualidade do vinho, você classifica como terroir. Então tem locais no mundo muito adequados à produção de vinho e locais que são claramente não são adequados à produção de vinho. Mas o que faz um bom terroir? Bom terroir, tem que ter um solo adequado, que a raiz vai buscar os minerais bem fundo. O solo tem que ser pobre, porque quanto mais pobre o solo, mais fundo vai as raízes, mais minerais ela vai pegar, e o que dá qualidade é o vinho. Um bom terroir tem, como eu falei, uma boa drenagem, que pode ser, se está numa colina, sempre você vê muito vinho produzido em colina. É mais caro, mas em compensação a drenagem é perfeita, chove e já escorre a água. O clima tem que ser quente e seco no verão, não pode ter chuva. Eu pergunto a você, qual a influência do clima? Então, o clima, que faz parte do conjunto do terroir, a uva gosta do verão quente e seco e o inverno frio e chuvoso, grosso modo. A ventilação também ajuda bastante. Então é tudo isso, a exposição ao sol também, se você está numa encosta voltada para o sol, a uva amadurece melhor do que se estiver numa encosta contrária. Então tudo isso vai afetando a qualidade da uva, dando qualidade para a uva, que depois vai passar para o vinho. Mas qual seria a temperatura ideal, o tempo ideal para a obtenção de uma grande uva, de uma uva de qualidade? O ideal é você ter um verão quente e seco. O grande inimigo do vinho é a chuva. Então, na Europa, a gente até que vive aqui no clima tropical estranha que o verão é muito quente, mas é seco, não tem aquela chuva no fim do dia. Então, o clima ideal tem que ter chuva no inverno. A uva não gosta muito de água, mas também, se tiver seca demais, dá um estresse hídrico na planta, ela sofre. Então, tem que ter um inverno com bastante chuva, que o terreno armazena, e depois um verão quente e seco. E também é bom, se descobriu isso não faz tantos anos, que um diferencial grande de temperatura do dia para a noite ajuda na qualidade da uva, que vai dar um bom vinho. Mas quais são os piores problemas que pode causar até o tempo, né? Bom, o pior de todos é a chuva, porque a chuva, quando a uva está madura, ou quase madura, a chuva causa podridão, traz pragas, dilui o vinho. Então, entre todos os inimigos possíveis, o pior é a chuva na época da colheita. Mas é comum, é comum encontrar no mundo muitas regiões com condições ideais para a produção de vinhos? Olha, hoje mais do que antes, porque com o crescimento global você incluiu algumas regiões que eram frias demais para a produção de vinhos. No geral, se diz que a região ideal para produzir vinhos tem que estar entre os paralelos 30 e 50, porque se tiver mais perto do Equador é quente demais, se estiver abaixo, muito lá ao sul ou ao norte, é muito frio e não tem calor e temperatura suficiente para o amadurecimento da uva. Mas hoje em dia com a tecnologia você consegue, fora desses paralelos, alguns terroirs específicos, onde com a tecnologia você consegue produzir vinhos também. Então, eu diria o seguinte, é muito fácil produzir vinhos, é muito difícil produzir bons vinhos. O que você vai beber hoje à noite, hein? Falar em bons vinhos, o que você vai beber hoje à noite? Falando de terroir, vamos pegar a uva Pinot Noir, de dois terroirs completamente diferentes.
Um chileno, ali perto do mar, do Pacífico, que dá um Pinot Noir excepcional. O Pinot Noir não gosta de muito calor, que é o Amaina Pinot Noir. E depois eu vou passar para o Borgonha, que é a terra do Pinot Noir, que é ali na região do este da França, e vou ficar hoje nos Pinot Noir. Então, está calor ainda, vou ficar no Pinot Noir. Tchim, tchim, então. Tchim, tchim. Cielo lila.